Mas agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você conhece a história do Frei Tito Brandsma? Ele foi o primeiro jornalista declarado santo, canonizado em 15 de maio do ano passado. O santo que utilizou a rede de jornais católicos para defender a liberdade de informação e a dignidade de cada pessoa e condenar as ideologias nazistas. E para aprofundarmos na história deste santo carmelita, eu converso agora com o Frei Juliano Luiz da Silva. Ele é frade carmelita, sacerdote e membro da província carmelita de Santo Elias. Frei Juliano Luiz escreveu um livro pela Scala Editora, esse livro aqui, que fala sobre Frei Tito. Então, é claro que nós acolhemos Frei Juliano com muita alegria, uma ótima tarde. O senhor está em Roma, então, como o senhor já me disse, para o senhor é ótima noite, não é, Frei? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde para vocês. Sim, aqui é noite, estou em Roma, é quase 8 horas da noite aqui. Muito frio também. Muito frio, Frei? Muito, muito. Inclusive, Frei, nós vamos mostrar agora o pessoal que está em casa imagens da Praça São Pedro no Vaticano. Nós sempre fazemos questão, estamos com imagem ao vivo lá do Vaticano, pessoas que estão lá caminhando, né, com certeza fazendo suas orações, nos conhecendo. E com certeza o senhor já esteve nesse local e pode falar um pouquinho da sua experiência. Como que é estar nesse local? Eu tenho vontade de conhecer. Sim, estive muitas vezes, eu tive a graça, né, de ser... Eu moro aqui já há 6 anos, né? Oh, que bênção! Então, no final do ano passado, na verdade, em outubro do ano passado, eu fui nomeado pároco aqui em Roma. Então, eu faço parte aqui do clero de Roma também, da Diocese de Roma. Então, tenho bastante participação, assim, nas atividades, celebrações da Diocese, né? Muito bom, Frei, mas hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que o senhor até escreveu um livro, e eu gostaria que o senhor começasse então falando para nós quem foi Frei Tito Brandsma? O Frei Tito é um frade carmelita de muitas facetas, podemos dizer assim, né? Com muitas qualidades. Frei Tito, ele sendo um frade, ele não deixou de lado também tantos outros sonhos que ele tinha. Entre estes, o sonho também de ser jornalista, escritor. Frei Tito gostava muito de escrever, gostava muito da imprensa, trabalhou desde o começo como frade carmelita jovem, né? Na ajuda, né, a jornais, escrevendo matérias, se dedicando a esse tema assim do jornalismo. Depois que ele veio também para Roma, estudou um pouco em Roma, se formou, né? Voltou para a Holanda, ele é holandês, e voltou lá para sua província e ali colaborou muito também na formação dos jovens carmelitas, mas sem nunca deixar de lado o jornalismo. Frei Tito sempre insistia em fundar revistas sobre o Carmelo, né? Também colaborações com outros jornais católicos, até que o Frei Tito foi então nomeado o chefe, né, o diretor de todos os jornais católicos da Holanda. Então, Frei Tito ele era um jornalista reconhecido também na Holanda. Além disso, além de fundar jornais, revistas, o Frei Tito também é um dos fundadores da Universidade Católica de Nimega. Então, Frei Tito, ele era também professor universitário, né? E ele fundou a Universidade Católica de Nimega. E sempre trabalhou muito na defesa da verdade, principalmente no período que a Holanda foi invadida, então, pelo regime nazista. O Frei Tito, ele insistiu a preservar a mensagem do Evangelho e lutou, então, contra o regime nazista na Holanda. A sua luta principal foi não cedendo à imprensa, não deixando que o jornal, né, a imprensa católica holandesa, se corrompesse com essa ideologia. Ô, Frei Juliano, e o senhor falando dessa força de Frei Tito,
Eu estou aqui com um livro que o senhor escreveu e aqui está dizendo assim, aqui atrás do livro diz assim, que Frei Tito, Cristo na vida de Frei Tito é o modelo principal ao qual conformou a sua própria vontade. Então, com certeza, ele tinha essa força para lutar, essa força para defender as pessoas que mais precisavam, porque ele tinha esse modelo para a vida dele, que era o próprio Cristo, não é? Sim, na teologia espiritual nós chamamos isso também de conformação mesmo, né? Conformar a nossa vida com a vida de Cristo. O Frei Tito, durante toda a sua vida, e como está escrito aí, né? Jesus era o modelo. Então, ele imitou Jesus em tudo aquilo que ele fez e conseguiu, né? No seu sofrimento, na busca pela verdade. Então, Frei Tito tinha Jesus, assim, como seu modelo de vida. Uma das coisas mais bonitas que o Frei Tito escreveu, né? Ele escreveu tantas coisas que até hoje em dia nós encontramos coisas novas que saíram nos jornais da Holanda, né? Naquele período. Então, textos muito bonitos, mas o mais tocante é a oração que o Frei Tito escreve na prisão de Scheveningen, uma das prisões por onde ele passou, porque depois ele foi preso pelo regime nazista. Ele escreve uma oração diante de Jesus crucificado. E essa oração ele chama Jesus de amigo. E ele diz que o sofrimento de Jesus ajudava naquele sofrimento dele como prisioneiro no campo de concentração. Muito bom. E Frei, conta um pouquinho para nós dos milagres deste santo. Então, o Frei Tito, o milagre que foi aprovado assim, para a canonização, que como você disse foi em maio do ano passado, o milagre foi a cura de um câncer de um frade carmelita, né, que tinha um câncer muito grave. Então, a comunidade paroquial começou a rezar pelo Frei, pedindo a intercessão do Frei Tito. Então, a cura veio, né, foi aprovada pela igreja, estudada, aprovada, e com muita alegria, o Frei que recebeu o milagre estava presente na canonização. Até nós fomos, né, nós fizemos aqui um momento de espiritualidade um dia antes da canonização na Basílica de São Paulo, fora dos muros, e este frade então pôde nos contar a sua experiência com o Frei Tito. Ele já está bem idoso, mas foi a cura assim de um câncer. Mas tiveram outras muitas graças, muitos milagres. Por exemplo, aquilo que levou mesmo um dos testemunhos, diríamos assim, mais importantes na canonização do Frei Tito foi o testemunho da enfermeira que trabalhava no campo de concentração, então colaborando com a morte de tantos inocentes. Esta enfermeira, que não era cristã, recebeu do Frei Tito pouco antes da morte, né? Ela foi a responsável por injetar no Frei Tito o líquido letal, né, que o matou. Então, antes ele já sabia que ela o mataria. Ele entregou um rosário que ele tinha ganhado no campo de concentração, feito por botões e pedacinhos de madeira. Ele deu este rosário a essa enfermeira, pedindo que ela rezasse a Nossa Senhora, pedindo o seu auxílio na hora da morte. E então a mulher, ela se converteu e depois deu esse testemunho bonito de conversão também por causa do Frei Tito, né? Muito lindo, Frei. Frei, eu gostaria que o senhor falasse para nós também o que foi, qual a inspiração que o senhor teve para escrever um livro falando do Frei Tito? Sim, aqui em Roma eu fui convidado no período da canonização para ser responsável pela equipe litúrgica, né? Pela equipe que cuidou de alguns momentos litúrgicos durante o período da canonização, né? Geralmente, quando tem um santo canonizado, a ordem, a família religiosa daquele santo organiza uma série de atividades que antecedem e também depois da canonização como agradecimento. Então, eu estive muito envolvido em toda a canonização do Frei Tito. A canonização foi no dia 15 de maio, na Basílica de São Pedro, junto a outros tantos santos, mas nós fizemos no dia anterior uma celebração na Basílica de São Paulo, depois também na Basílica de São Pedro, no dia depois. Então, eu tive muito contato com toda a história do Frei Tito, também estive na Holanda, visitei os lugares por onde ele passou, e realmente eu acredito que era uma história que as pessoas precisavam saber. No Brasil temos muito pouco, né, escrito sobre ele, então eu decidi escrever algo bem simples que pudesse também chegar à casa das pessoas, ao coração também dos brasileiros, né?
E é tão importante, né, Frei, esses testemunhos de pessoas que lutaram, né, que tiveram fé e que a fé foi a força deles para nos inspirar também. Hoje nós vivemos também uma luta muito grande. A gente é sempre, às vezes, pelo mundo conduzidos aí a desanimar muito fácil diante das situações. E tendo esses exemplos, a gente vai se fortalecendo. Importante. Isso sim, o mártir, né? Acho que o santo, em geral, ele é um exemplo para nós, para como devemos enfrentar também a vida, né? O Frei Tito, ele defendeu a verdade, ele não se deixou corromper, né, por essas forças do mal. Então, nos dá também um grande exemplo daquilo que nós temos que ser hoje como católicos, né? Defender aquilo também que nós acreditamos. Ô Frei, ele foi o primeiro jornalista a ser canonizado. Conta um pouquinho para nós como que ele evangelizava através dos jornais católicos. Então, ele foi o primeiro jornalista canonizado, sim, e ele evangelizava com a verdade, né? Como eu disse, acredito que o que mais o Frei Tito tem a nos dizer como jornalista, e vocês sabem também muito bem disso, que a mídia, hoje, mais do que nunca, ela é também, diríamos assim, ela é exposta, de uma certa forma, a cair, talvez, numa corrupção, né? Por dinheiro, por interesses. E o jornalismo verdadeiro, né? O jornalismo que o Frei Tito acreditava, era um jornalismo que levava a mensagem de Cristo. Então, ele não poderia mentir, ele não poderia, por exemplo, ser chefe de um jornal católico se ele não defendesse a verdade, que é a verdade do Evangelho, que era Cristo. Então, quando na Holanda os nazistas pediram que todos os jornais publicassem textos em defesa do regime nazista, o Frei Tito, então, ele se negou a fazer esse tipo de trabalho e também retirou todos os jornais que queriam participar, né, que se corrompiam, retirava do grupo de jornais católicos. Então, ele defendeu muito, junto com todos os outros jornais, a verdade, o evangelho, o bem de todo ser humano, independente da religião. Então, por isso, o Frei Tito foi perseguido, porque ele resistiu, né, a publicar esse texto do regime nazista. Então, por essa sua resistência, ele foi preso, então, e foi condenado, né, sofreu muito no campo de concentração. Ô Frei Juliano, muitas pessoas querendo saber aonde adquire o livro, para conhecerem melhor aí esse testemunho tão bonito. Então, o livro pode ser adquirido pelo site da editora Scala, né, editora dos Redentoristas, e tá aí o site. Sim. Também eles têm uma página no Instagram, se mandarem mensagem lá, eles respondem com a indicação certinho. Ótimo! Então, você que está acompanhando o Almanac Católico, a nossa conversa aqui com o Frei Juliano, falando deste santo que foi canonizado em 15 de maio do ano passado, Frei Tito. Olha, e você pode adquirir na scalaeditora.com.br ou no contato 0800 703 8353. Frei Juliano, muito obrigada, viu, pela disposição, que Pai Eterno continue conduzindo a sua missão e espero encontrar o senhor outras vezes aqui no programa. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar do Frei Tito também, de estar com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe.